Estaremos para acompanhar essas intervenções. Para já, no Opinião Pública desta manhã, aproveitamos a conferência para falar de crescimento económico e de reformas. Queremos ouvir o seu testemunho agora. Perante os últimos indicadores que dão conta de uma melhoria na situação económica do país, qual é a sua percepção da realidade? O país tem feito as reformas necessárias ou os resultados conseguidos têm sido à custa da degradação das condições de vida dos portugueses? Que condições fiscais e económicas deve Portugal oferecer para atrair investimento estrangeiro? Participe a partir de agora pelo telefone. Os números são o 214161147 e o 214161148. Pode também intervir na internet através do e-mail opiniãopublica@sic.pt ou através do site sicnoticias.sapo.pt/opinião pública, integrado com o Facebook. É nosso convidado esta manhã, Luís Aguiar Conraria, professor de Economia da Universidade do Minho, está nos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito bom dia, muito bem-vindo. Antes de irmos para a substância do que está a ser discutido em Cascais, gostava de ouvir, se me permite, sobre a forma. Deve ter alguma interpretação o facto deste encontro que se realiza em Portugal seja falado em inglês e que o próprio programa dos trabalhos seja em inglês? Muito bom dia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sim, esta Cimeira de Lisboa é uma espécie de um encontro de celebração do sucesso português. Portanto, já se falou que Portugal era agora um herói da Eurozona, portanto, da área do euro. E, portanto, isto tem um objetivo muito concreto, que é criar um bom ambiente à volta de Portugal, portanto, inundar os investidores, portanto, as pessoas que compram dívida portuguesa, inundá-las de otimismo e tentar um bocado virar a folha do pessimismo para trás. Portanto, o objetivo é esse e provavelmente será bem conseguido. Portanto, as taxas de juros da dívida portuguesa têm estado a descer, se calhar continuarão a descer nos próximos tempos, e isso é particularmente importante se não houver programa cautelar, em que será importante nós criarmos uma almofada financeira, portanto conseguirmos alguns investimentos, conseguirmos colocar já alguma dívida pública portuguesa em 2014 que nos permita enfrentar eventuais turbulências nos mercados financeiros. Portanto, sim, a forma, todo este espetáculo de celebratório tem esse objetivo, inundar os mercados de otimismo. Ora então nesse sentido, nesse bom ambiente que está a dizer que se tenta criar, podemos concluir que o Governo se prepara de facto para tentar a tal chamada saída limpa? Será isso que está em causa? Bem, isso aí é uma apreciação política que eu não posso responder com total certeza, só posso especular. A mim, o que me parece é que o programa cautelar que foi dispensado pela Irlanda sugere-nos que as condições que estavam a impor à Irlanda eram muito penalizadoras. E se a Irlanda, que tem um poder negocial maior do que o nosso, não conseguiu chegar a um acordo que fosse satisfatório, muito provavelmente o mesmo acontecerá com Portugal. Portanto, eu penso que sim, que o provável é que não haja, ou que as intenções do Governo são essas, de não haver nenhum programa cautelar. E a verdade é que se vai perguntar a seguir se eu acho que devia haver ou não, eu sem saber as condições não é possível responder à pergunta. Portanto, não há muito para dizer. Não consegue responder à pergunta que eu, de facto, me preparava para lhe colocar. Então, deixe-me colocar-lhe outra. Esta manhã, o que parece que está aqui em causa, uma das questões é saber se Portugal deve sair com o programa cautelar ou com a chamada saída limpa. O PCP tenta introduzir uma outra linha aqui, que será uma renegociação, ou mesmo um perdão da dívida. Parece-lhe que faz sentido também colocar em cima da mesa essa matéria e esse caminho alternativo? A dívida portuguesa, neste momento, em relação ao PIB, é quase 130%. Portanto, é claramente insustentável. Ou baixa rapidamente, ou voltaremos a necessitar de um novo resgate. Ou entraremos em incumprimento. Portanto, o que o PCP propõe é algo que faz sentido.
É algo que faz sentido. Geralmente, quem defende essa proposta não fala das consequências que tal implicaria. Agora, que é uma proposta que faz sentido, faz. E quais agora, temos a ter em atenção as consequências. Quais são essas consequências? Repita a pergunta. Eu estava-lhe a perguntar quais são essas consequências de que não se fala se Portugal tentasse um perdão da dívida. Portanto, o perdão da dívida é nós não pagarmos, isso corresponde a nós não pagarmos o que devemos. E por isso tem de nos perdoar a dívida. Se isso acontecer, o mais provável é que não nos emprestem mais dinheiro durante uns tempos. Isso obriga a que o déficit orçamental, de um momento para o outro, tenha de chegar a 0%. Ora, se já tivemos de passar pelos sacrifícios que passamos para o déficit chegar aos 5%, bem, não sabe muito bem o valor, não é? Portanto, chamemos de 5,6%, de acordo com o tal. Para chegar aos atuais 5,6%, imagino que era de um momento para o outro temos de chegar a 0%. Esse é o grande custo. Além do custo da probabilidade acrescida de sairmos do euro e do caos que daí poderia advir. Essas são as consequências. Ora, que é uma hipótese real, é. E portanto, acho que faz sentido pô-la em cima da mesa. Como digo, ou nós temos apoio dos nossos parceiros internacionais e de facto as coisas correm bem no futuro e os mercados continuam otimistas com Portugal e conseguimos com calma e ao longo do tempo baixar significativamente a nossa dívida, ou essa situação vai-se mesmo colocar a sério. E, portanto, ainda existe como hipótese. Professora Luísa Guiar da Conraria, vou convidá-lo a ouvir os primeiros participantes desta opinião pública. Hoje começa um pouco mais tarde e por isso vamos tentar ouvir o máximo de opiniões. Vamos para o Porto ouvir o bancário Artur Sousa. Bom dia. Bom dia. Relativamente ao que o seu convidado se referiu no respeito à posição do PCP, eu creio que está bem, pareceu muito bem, aquilo muito correto aquilo que disse, só acrescentava uma coisa. Realmente o perdão da dívida, para ser obtido, tem que ter a concordância, obviamente, dos credores. São eles, nós podemos fazer tudo o que quisermos para fazer o perdão da dívida, mas se os credores não concordarem, não vamos a lado nenhum. No que respeita aos mercados, os mercados hoje estão, de facto, estão a descer, os juros estão a descer nos mercados, etc. Mas amanhã os mercados vão voltar outra vez à especulação. No que respeita a Portugal, no que respeita à Espanha, no que respeita à Itália, quer dizer, são coisas que nós não dominamos e que estamos sempre dependentes dessas flutuações dos investidores que, quando entenderem que devem fazer mais um lote de dinheiro importante, voltarão a investir na especulação, voltarão a subir juros e andaremos sempre nisto. Eu creio que é absolutamente necessário encontrar um novo paradigma ao nível da Europa, ao nível do Banco Central Europeu, porque por aí é que se poderá encontrar qualquer solução, porque no quadro normal deste funcionamento de andarmos aqui assim a jogar às escondidas, não vamos a lado nenhum. Bom dia. Artur Sousa, muito obrigada. A lançar aqui também a questão para o papel da União Europeia, do Banco Central Europeu nesta matéria. Muito bom dia. Carlos Santos é funcionário público que vemos em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu, referindo-me ao programa de hoje, bom dia também posso convidar, peço desculpa. Eu acho que ele tem razão, o PC tem razão, quando diz que a gente não perde nada em pôr, portanto, o perdão da dívida em cima da mesa. Não perdemos nada com isso. O mais que eles podem dizer é que não. Eu não acredito muito que eles nos perdoem a dívida. Porque senão não era necessário tanta disciplina orçamental, como diz a Ministra das Finanças, durante 20 anos. De maneira que, portanto, a disciplina orçamental devia começar por cima. O crescimento não devia ser só à custa dos salários da função pública e dos reformados. O crescimento devia ser começar por cima, a reforma. Portanto, os senhores deputados ter mesmo o senhor Passos Coelho cumprir aquilo que disse no programa, que era diminuir os deputados, que era, portanto, haver uma equivalência nos cortes, e não é isso que está a acontecer. Tanto que a gente vê, os polícias não estão satisfeitos, os militares não estão satisfeitos, a função pública não está satisfeita,
quase ninguém está satisfeito, de maneira que um crescimento de um país não se pode fazer com as pessoas todas contra o governo, de maneira que eles ou dão o exemplo a partir de cima para baixo e não de baixo para cima, ou então o país nunca pode andar para a frente. Aliás, vários economistas já disseram que era impossível pagar esta dívida. Não sei porque é que estão a dizer não sei porque é que criticaram, eu não sou do PS, mas quando o Sr. Sócrates disse que a dívida era para ir pagando, ele tinha razão, porque esta dívida não se pode pagar num ano ou dois, é para se ir pagando, porque nós devíamos também ter um plano Marshall, como teve a Alemanha, porque a Alemanha, com o plano Marshall deles, ia pagando a sua dívida conforme o crescimento do país. No entanto, a Alemanha agora está a prejudicar a Europa toda, que não permite que os outros países que estão em déficit, que se recuperem, porque cada vez que o país fala em Europrojects ou Eurobonds, a Alemanha está sempre pela porta do cavalo, prejudica a Europa toda e prejudica esses países. Portanto, enquanto a Alemanha estiver a ganhar dinheiro com a crise, não tenham ilusões que a Alemanha vai fazer tudo para continuar a crise na Europa. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigada, Carlos Santos. Bom dia também para si. A próxima espectadora está em Lisboa, é psicóloga reformada e vai ajudar no apelido Edna Itai. Será assim? Bom dia. Yes. Edna, queremos ouvir a sua opinião. A minha opinião é a seguinte, é que na realidade o governo deveria sempre falar na palavra nós. Não é o sacrifício do governo. O governo é uma figura invisível. Os portugueses, os trabalhadores, os reformados, os pobres, os que estão em dificuldade, eles estão a pagar a fatura. Não é só a fatura do passado, é a fatura do presente, do luxo, grandeza do governo atual. Tenho dito. Muito obrigada. Muito obrigada, Edna. Bom dia. Agora Diamantino Correia, que está em Lisboa, está reformado. Bom dia. Queremos ouvir a sua opinião. Tenho muito gosto em participar neste fórum. E digo-lhe uma coisa. O que essa senhora disse é aquilo que eu ia dizer. O que o senhor antes disse é aquilo que eu ia dizer. Porque uma coisa que é certa, enquanto houver ordenados charutos na parte superior, com carros, aqueles senhores que chamam do quê? Aqueles senhores que estão à frente e que dizem, olha, a gente vai fazer assim, os outros que são do governo, e não, a gente faz. Pois tem carros, nós os contribuintes estamos a pagar a gasolina para esses senhores. Eu não estou a perceber, eu não gostava de saber o que é que este país não é um país de direito. Este país é um país da direita. E quando se diz que é um país de direito, espera aí, isso nessa altura eu faço-me lembrar que quando estavam os fuzileiros, a gente íamos a direito, mas não íamos dar bem árvore. E agora é aquilo que está a passar, isto não é um país de direito. Olha, peço desculpa e muito obrigado por me terem ouvido. Nós aqui agradecemos, Diamantino Correia, queremos ouvir as opiniões, também eventuais questões que queiram colocar. Eu voltava à conversa com o nosso convidado Luís Aguiar Conraria. Ouvimos aqui algumas intervenções e há um sentimento comum de insatisfação. Quando neste congresso que se realiza em Cascais se vai discutir as perspectivas da economia portuguesa e as reformas que foram feitas, sai o quê exatamente? Não há muito a percepção entre uma parte dos importantes portugueses de que foram feitas reformas? Pois, não há, não. Mas se bem que, pelos vistos, que fizemos 3 reformas por semana, não é? Foi isso que foi dito por Carlos Moedas. Não, objetivamente, estes últimos anos, o que nós fizemos para ultrapassar a crise foi do lado do Estado cortar a despesa, um bocado à bruta, e subir impostos. E, mais uma vez, também um bocado à bruta, mas a verdade é que se conseguiu baixar o déficit, que era o principal problema das nossas contas públicas, ou o que gerava os nossos problemas nas contas públicas. Simultaneamente, conseguimos realmente aumentar as exportações e reduzir as importações. A redução das importações é uma consequência da crise. E, portanto, também conseguimos corrigir o nosso déficit externo. Portanto, independentemente de vermos grandes reformas estruturais ou não, a verdade é que conseguimos fazer o ajustamento. A dúvida que se coloca é se para o futuro se conseguimos manter estes bons números. E, de facto, aí eu tenho sérias dúvidas.
O espectador Artur Sousa referia-se também às instituições europeias e à forma como elas acompanharam estas crises da dívida soberana. A Europa aprendeu alguma coisa? Parece-lhe que existe um discurso e uma prática diferente, nomeadamente por parte do Banco Central Europeu e, vá lá, da própria Alemanha? Não, do Banco Central Europeu, claramente. Claramente. A resposta é sim. Portanto, eu penso que um dos grandes fatores de sucesso, do sucesso atual que nós estamos a viver, são precisamente, ou um dos fatores é precisamente a política monetária extremamente agressiva do Banco Central Europeu e os programas de compra de dívidas, de compra de dívida pública, via até a intervenção direta no mercado secundário e tudo. Portanto, eu acho que nesse aspecto é óbvio. E vamos lá ver, nós não podemos concluir que o nosso governo foi tão bom, que até na Grécia as taxas de juros estão a baixar. Evidentemente que isso é um nonsense. Portanto, há uma componente nacional, de facto fizemos o nosso ajustamento, mas há uma componente europeia que de facto está a funcionar, especialmente ao nível do Banco Central Europeu. Ao nível dos governos, é sempre mais difícil, porque os governos respondem perante os eleitores. E repare-se, as condições que nós impusemos aos madeirenses, que são portugueses, são simplesmente uma região de Portugal, nós revoltados, os madeirenses não podem viver às nossas custas. É evidente natural que os alemães e holandeses e finlandeses tenham a mesma reação em relação àqueles países do Sul. E, portanto, os governos, como respondem perante os seus eleitores, têm mais dificuldade em fazer grandes alterações de política europeia. O Banco Central Europeu, que não responde diretamente a nenhum eleitorado, tem mais capacidade de adaptação. Mas não tem houve, funcionado melhor. Por exemplo, a tal agência de notação europeia que se pensou criar, as reações são sempre muito lentas por essa parte e, portanto, não se criou, o espectador Artur Sousa que falava deste risco dos mercados voltarem ciclicamente à especulação, essa parte não se previne, a União Europeia não conseguiu prevenir. E não é possível prevenir. Portanto, o que o Artur Sousa disse é absolutamente correto. Nós estávamos numa situação, quando tínhamos a nossa dívida pública a 90% do PIB, estávamos numa situação em que se as taxas de juros fossem baixas, nós conseguíamos sobreviver. E se as taxas de juros subissem, os aumentos do encargo da dívida faziam com que a dívida se tornasse insustentável. É evidente que agora, a 120% ou mais, temos exatamente o mesmo problema. No dia em que os mercados deixarem de acreditar em nós e as taxas de juros começarem a subir, vamos ter exatamente o mesmo problema. Portanto, o que o Artur Sousa disse é verdade. E agora, qual é a solução disso? A solução disso não passa por nenhuma agência de notação europeia. Isso simplesmente não teria sequer credibilidade. Ninguém lhe daria importância. A solução é simplesmente baixar a dívida pública. Se nós tivermos uma dívida pública baixa, quer dizer, quando um país tem 20% ou 30% de dívida pública, não há qualquer ataque especulativo que possa ser feito contra esse país. Simplesmente, se houver um ataque especulativo em que os investidores se põem a vender ao desbarato a dívida, o Estado compra a dívida e os investidores perdem dinheiro. Portanto, a forma de nós nos protegermos contra a especulação é simplesmente não estarmos na mão dos credores e, como tal, não podemos ter muitas dívidas. Vamos agora para Pastarques ouvir outra opinião, a do engenheiro civil Mário Pereira. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Mário. Olha, eu era só para dizer que acho que Portugal tem todas as condições de sair da situação em que está. Se os sucessivos governos que temos tido deixem de governar simplesmente para Lisboa e a área metropolitana de Lisboa e para as clientelas aqui instaladas e passem a governar com seriedade para o país e a favor do país. Eu quero lembrar, por exemplo, que agora estão disponíveis fundos comunitários. Há uma rede que faz parte da rede core, da rede principal das redes transeuropeias, que é Aveiro, Vilar Formoso, Salamanca, que é fundamental para as exportações portuguesas e que, se não for feita, significa uma perda de competitividade enorme para as nossas empresas, para as nossas exportações. Porque tenho ouvido dizer, estão a pensar fazer uma linha Sines-Madrid, que nós ainda nem sabemos que tráfegos é que vai ter.
Sabemos que Sines vai ser um porto de águas profundas, um porto muito importante para o transshipment, mas é para o transshipment, não é mais nada que isso. Para já não temos nenhuma segurança que vá ter tráfego para comboios de contentores. Corremos o risco de ser mais um elefante branco que o país vai construir e que depois tem que sustentar, porque esses elefantes depois precisam de ser sustentados. Era só isto que eu queria dizer. Mário, deixa-me interromper, porque percebi que está muito dentro desta matéria. Não tem confiança neste grupo de peritos que foi criado justamente para pensar estrategicamente o país? Não tem quê? Como? Confiança. Eu tenho pouca confiança, muito sinceramente. Pela experiência que tenho das políticas de transportes que têm sido desenvolvidas no país, eu digo com toda a sinceridade que tenho muita pouca esperança nos resultados desse grupo de trabalho. Acho que a questão dos transportes tem que ser pensada com muita seriedade. Há dois eixos fundamentais para ligar Portugal das três europeias que ligam Portugal à Europa. É o eixo que vai de Lisboa para Madrid e o eixo que vai de Aveiro também para o norte da Europa. Nós hoje temos 10 milhões, mais de 10 milhões de mercadorias que vão de caminhões do norte e centro do país para além Pirineus. É importantíssimo, em vez de andarem a fazer infraestruturas para hipotéticos tráfegos que não temos a certeza que vão existir ou não, era importantíssimo que se criasse essa linha de caminho de ferro que vai de Aveiro para além Pirineus, para garantir que as nossas empresas têm melhores condições de competitividade nos mercados europeus. A ver, vamos, quais serão as opções estratégicas do Governo. Mário Pereira, muito obrigada. Muito bom dia. Nuxa Neves, a enfermeira, fala de Rio Maior. Bom dia. Bom dia. Olha, era o seguinte, é que eu, de facto, acho que ninguém neste momento tem confiança nos políticos, porque o que tem estado a fazer realmente, se há algum crescimento, é à custa das medidas de austeridade e no corte sempre sobre os mesmos, que é a função pública e os aposentados. Porque eles, os políticos, ninguém lhes toca. A reforma devia começar por eles, porque eles nem tão pouco descontaram para aquilo que eles recebem. E eles acham como se isto fosse um país rico de petróleo com diamantes. E depois vão exigir sempre os sacrifícios mesmos. Então admite-se uma coisa destas. Por isso é que eu acho que se houvesse lá só meia dúzia de pessoas a governar, estavam muito bem do que estamos a pagar a gente toda candalada. Muito obrigada. Nuxa Neves, obrigada. Bom dia. Agora vamos para o Estoril ouvir a opinião do advogado Celso Chaves. Bom dia, bem-vindo. Já, bom dia. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que isto é uma questão de gestão dos dinheiros públicos. Porque ainda há dias eu li um livro do Oliveira Martins e ele, reportando São Cronista de 1510, dizia o cronista, portanto, há 500 anos dizia o cronista que Portugal importa tudo para comer. Portugal já não tem dinheiro para pagar os juros. Ora bem, portanto, isto é uma questão, pelos vistos, endémica, infelizmente, mas eu acho que é mais de gestão, porque, vejamos, o Luxemburgo é um dos países mais produtivos do mundo e uma grande parte dos trabalhadores são portugueses. Isso significa que nós somos bons, precisamos é de bons gestores. Aliando a isto, até se veja, nós precisamos de divisas que entrem no país. Isso pode ser feito através do turismo. Ora, isto dos quadros do BPN, que tem uma excelente coleção do Miró, mais o BPP, os quadros também que lá existem, se os juntassem todos, podíamos ter aqui uma das coleções boas a nível mundial e isso poderia, de facto, atrair muito turismo. Turismo, portanto, ou seja, dinheiro, não é? Criar postos de trabalho, etc. Relativamente, eu vou ser sintético, relativamente à dívida, eu acho que devemos honrar os nossos compromissos e devemos pagar a dívida. Devemos, negociar a taxa de juros, que de facto é uma especulação, e criar mecanismos a nível da Europa, portanto, da Comunidade Europeia, no sentido de não deixar que esses especuladores se aproveitem exatamente das debilidades dos países. Portanto, e por último dizer que nós devemos, uma vez que parece que
se aproximam as eleições, os nossos governantes, todos, enfim, o anterior governo, esse ainda foi pior, que fez imensa despesa. Eu acho que isto é como uma casa, não se pode de facto ter mais despesas do que receitas, senão vamos para a falência. Mas de facto, eu acho que devíamos sair, portanto, nesta nova fase, ter um problema cautelar, uma vez que se vão aproximar as eleições e, pelos vistos, vamos entrar no eleitoralismo, vamos gastar outra vez dinheiro que não temos e, enfim, ainda vamos ficar piores. Era mais ou menos isto que eu queria dizer e eu agradeço e bom dia e obrigado. Está dito, Celso Chaves, agradecemos a sua participação. Muito bom dia também para si. Agora, em Oeiras, Alexandre Lopes, que é bancário, está em direto. Bom dia. Alexandre, bom dia. Penso que está em linha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria só aqui... Está-me a ouvir? Perfeitamente. Vou só aqui baixar um bocado aqui a televisão. Desculpa. É melhor, sim, é sempre recomendável que se tire o som da televisão. Falemos pelo telefone, vamos conseguir ouvi-lo com clareza. Eu só vou aqui fazer aqui uma pequena abordagem em relação àquilo que você disse. Houve aqui uma senhora que ligou, não me recordo o nome, falou da confiança. Essa confiança não existe. As instituições são feitas por pessoas. Se as pessoas que estão por trás dessas instituições não nos merecem confiança na base em que foram escolhidas, através de cartão de militante, através de mecanismos que nada têm a ver com méritos, é óbvio que essa confiança não existe. O país está na situação em que está, mas tem instituições que deveriam ter regulado, supervisionado, sancionado determinadas atitudes e determinados comportamentos, e nada disso foi feito. Algumas dessas pessoas, inclusive, foram promovidas, como foi o caso de Vitor Constâncio com o OCE. Portanto, enquanto isto não mudar, enquanto as pessoas não forem responsabilizadas por aquilo que fazem, ainda por cima, quando estamos a falar de serviço público, quando estamos a falar de serviço ao Estado, de serviço à nação, serviço não só a ricos, mas também a pobres, a todos nós, tem que existir de facto responsabilização. Falou-se de um reajustamento que o Estado fez, mas que reajustamento? É que não havia reajustamento nenhum. É que não cumprir com os credores internos, ou seja, não cumprir com salários, com aquilo que está acordado com os trabalhadores, e estamos a falar só da função pública, não cumprir em relação aos pensionistas, é a mesma coisa que dizer, aqui uma gestão espetacular, não paga a água nem a luz, mas sou de facto uma gestão espetacular, porque neste tipo de lucro. Eu não pago as minhas responsabilidades. Portanto, este reajustamento não existiu. Se formos a analisar a função pública, o Estado está hoje pior. É hoje mais ineficaz do que era antigamente. Ou seja, continuamos a receber 3 cartas para as mesmas coisas, continuamos a ter os mesmos problemas burocráticos, ou seja, nada disso foi feito. E é preciso recordar que já passaram 3 anos. Ou seja, havia 2 coisas que este governo entrou para resolver. Aliás, eu acho que de todos os governos deviam ter resolvido esta situação, que é o déficit e a dívida. O déficit continuamos a ter, na casa dos 5%, e a dívida continua a aumentar. Portanto, eu não vejo, de facto, esse reajustamento. E depois parece que é o governo que exporta produtos e serviços, que não são as empresas. Que o valor do euro, o valor cambial do euro não terá nada a ver. Que, de facto, a abertura, o nosso mercado interno, ser desde Lisboa até à Lituânia, parece que não tem nada a ver. Parece que é tudo mérito do governo, parece que é o governo que está a fazer com que as taxas de juros na Irlanda, na Itália e na Espanha baixem. Isso tudo é uma incoerência, tudo isto, todos estes festejos, são coisas que eu não compreendo. E depois há uma coisa, falaram da Alemanha. A Alemanha fez o seu trabalho há 6 anos atrás. Não foi agora. Foi há 6 anos atrás. E depois apertou o cerco a nível orçamental. Porque a União Europeia não é uma união solidária nem fraterna, é uma união económica. Os europeus, ou seja, as pessoas que compõem a Europa, é que gostariam que a União Europeia, e eu acho que alguns dos Estados a nível europeu, dos diversos países que nós temos que estejam ter uma Europa solidária e fraterna, mas não foi por isso que foi criada a União Europeia. Foi uma união económica e financeira, mais nada. Queria falar, porque só queria dizer isto. Há aqui sim, estavam a falar de reformas. Que reformas é que foram feitas? Portanto, a reforma na justiça é fechar tribunais, é entrar em conflito com as diversas forças corporativas, em alguns casos até de forma mesquinha. Só queria acabar dizendo isto. Falaram em relação ao segredo de justiça, a nível da reforma da justiça. E uma das soluções que apontaram é acabar com o segredo de justiça. Ou seja, porque se viola
Porque não existe responsabilização, porque toda a gente não, parece que não querem se proteger uns aos outros, então acaba-se com o segredo de justiça. Não é assim que se gera um país, não é assim que se está ao serviço do Estado, não é assim que se está ao serviço da nação. E é de facto isso que me chateia no meio disto tudo, é que de facto há um festejo e eu não vejo de facto nada para celebrar, não vejo nada. Fomos ao mercado, pagámos 5% de juros, isso é inadmissível. Alexandre, fez aqui um balanço quase exaustivo destes últimos 3 anos. Muito obrigada por este exercício que aqui trouxe e muito bom dia. Vamos ouvir só mais um espectador, Jorge Fresco, que está em Belas, é bancário também. Bom dia. Bom dia, tenho o prazer de estar a acompanhar o vosso programa e o prazer também de estar a ouvir o comentário do vosso convidado. É o seguinte, o crescimento económico e reformas. O crescimento económico, tivemos um crescimento virtual. Portanto, houve o estagnamento da agricultura, da indústria, dos serviços, do pequeno e médio comerciante. Portanto, houve um corte desde os anos 80 até agora. E cresceu-se virtualmente. Portanto, as pessoas enriqueceram virtualmente e hoje temos uma crise. Uma crise forjada, propositada, porque quando foi feito, e eu lembro-me, faço-me lembrar, falou-se há pouco nos vias à Europa. O eixo Aveiro, Lisboa, Madrid, mas estou-me a recordar de uma coisa. O frontismo, no século XIX, fez uma cobertura ferroviária nacional para o escoamento dos produtos, isto no século XIX. No século XX, nos anos 80, houve um senhor primeiro-ministro que começou a fechar vias. E inverteu-se a situação, foi autoestradas e vias rápidas. Porquê? Vinham os subsídios da Europa, o chamado Salva Europa, que a Europa está dividida em duas. Não esqueçamos que os países do Norte continuam a ser os países ricos e os países do Sul, periferia. Os alemães estão a dizer isso perfeitamente, só que os políticos em Portugal e no resto da Europa não põem isso em evidência, porque a União Europeia está assimetricamente, não há equilíbrio. O anterior ouvinte disse que há um núcleo duro, o núcleo da Europa gera-se a nível da Alemanha e todo o resto são zonas de influência. Aliás, há um estudo económico alemão que diz precisamente isto. Há 3 zonas distintas. A Europa circula de 3 zonas, ou seja, os países à volta da Alemanha são países para produzir. O segundo é serviços e o resto é turismo. Eu que na zona da bacia do Mediterrâneo, a Espanha, a Portugal, que está a sofrer a chamada crise, a Grécia e tudo o resto da bacia do Mediterrâneo. Portanto, o resto é paisagem. Portanto, não temos que... Eu sou neste momento eurocético. E vão-me dizer, mas se a gente não tivesse no euro, que diabo, quando entrou o euro, os produtos aumentaram para o dobro. Quando as pessoas pensavam que 50 cêntimos era 50 escudos, 50 cêntimos é 6 escudos. É isto que é preciso dizer. Portanto, aí começou a crise. Mas anteriormente tínhamos uma produção agrícola que era de 80% nos anos 70, hoje importamos 80%. Jorge, infelizmente já não temos tempo de recuar tão para trás. O retrato aqui fica e agradeço. Nós estamos nos últimos minutos e voltando à conversa com o nosso convidado, José Luís Aguiar Conraria. Estes últimos espectadores fizeram aqui algum esforço de fazer o balanço destes últimos 3 anos, os anos de assistência financeira. Estamos a 3 meses do fim deste programa e a pergunta necessária que todos nós teremos de fazer é se Portugal sai melhor deste programa. Pois, é uma pergunta difícil. O que é que foi feito? O que é que foi feito? É verdade que houve uma série de cortes nos salários da função pública e, à partida, constitucionalmente, eles são temporários. Mas, a par disso, houve uma forte redução do número de funcionários públicos. As notícias, portanto, referente a 2013, são 20 e tal mil funcionários públicos a menos, em relação a 2012 a mesma coisa, quer dizer que em 2 anos se reduziram em 50 mil funcionários públicos. Neste momento teremos algo como 500 e tal mil funcionários públicos, portanto, uma redução de 10% do número de funcionários públicos. E não me parece, ao contrário do que aqui foi dito, não me parece que as funções do Estado tenham sido assim tão afetadas. Portanto, conseguir fazer mais ou menos o mesmo, usando menos recursos, é uma reforma do Estado. A nível de saúde, parece-me que é claro que o atual Ministro conseguiu fazer uma série de reformas. Basta
basta ver algumas farmácias à beira da falência, ou mesmo a abrir em falência, para ver que houve, de facto, uma reforma nesse setor. Isto há uns anos era inimaginável. As farmácias eram vendidas por milhões de euros. O facto de, neste momento, já vermos algumas farmácias a ir à falência, e isso é o normal. O normal é que algumas empresas vão à falência e que outras continuem no mercado, mostra que as rendas que as farmácias tinham foram seriamente reduzidas. De justiça. O principal problema da justiça portuguesa é a duração dos processos. Penso que esse será um dos principais problemas. Eu não sou jurista, não tenho noção exata dos dados para a justiça. Tenho ideia, tem havido alguma redução. Ora, o que não tenho dúvidas é que a atual proposta de reforma do mapa judiciário é algo que merece ser discutido e, de facto, pode vir a ser uma reforma estrutural na justiça. Portanto, estas coisas são boas. São boas e Portugal está mais bem preparado. Onde é que estamos pior? O desemprego disparou, estamos com taxas de desemprego absurdas, estamos com níveis de imigração absurdas, o que faz com que grande parte dos nossos jovens qualificados tenham saído, e uma economia a longo prazo não cresce sem inovação, sem progresso técnico, sem ideias novas, e quem tem ideias novas, quem é o motor da inovação são os jovens dinâmicos, e infelizmente grande parte deles emigrou. Portanto, isto é algo que para o futuro nos pode vir a trazer muitas consequências negativas. Portanto, Luís Aguiar Conraria, lamentando muito, eu vou ter de interromper, mas percebemos nos prós e contras que aqui coloca que esta pergunta não tem uma resposta fácil e teremos seguramente muita oportunidade de a discutir outras vezes. Muito obrigada, agradeço a sua participação, também a participação naturalmente de todos os espectadores da SIC Notícias. Voltamos para o Jornal do Meio-Dia já a seguir. Até já.